Cada chamada, 60 cêntimos mais IVA. Lito Vidigal foi despedido do Belenenses. O treinador que assumiu a equipa azul na época passada e salvou o clube da descida deixa agora o Belenenses no 6º lugar. Desfecho estranho se olharmos a estes números, mas pouco surpreendente se recordarmos a relação medida pelas diferenças entre o treinador e a SAD, presidida por Rui Pedro Pereira. O Belenenses é, por agora, o único clube da Primeira Liga com liderança bicéfala, ou seja, um presidente para a SAD, que gera futebol, e outro para o clube. Patrick Moraes Carvalho, presidente do Clube de Futebol dos Belenenses, é justamente o nosso convidado desta noite. Obrigado por estar aqui connosco, em aceder ao nosso convite. Este auricular está chato que se farta, mas mesmo assim não vai impedir que comecemos aqui a nossa conversa. E não há, de facto, outro modo de lhe lançar a questão que não seja esta. Isto é quase um crime, lesa jornalismo, mas o que é que se passa? O que é que se passou? Boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite para estar aqui convosco. É um prazer. E já que estamos neste ambiente descontraído, aproveito para mandar um abraço especial para o meu pai também, Dia do Pai, que está no Porto e está doente, e portanto mando-lhe daqui um abraço. Um abraço. Relativamente à questão que coloca, o que é que se passa? O que se passa é que nós no Belenenses, e eu começaria por dar aqui uma nota introdutória para toda a gente em casa, quem não é do Belenenses, e até muitas das pessoas são do Belenenses, perceberem. Nós, quando chegamos ao Belenenses, nós, direção do clube, eu sou o presidente do clube, como disse, portanto, o líder máximo da instituição, digamos assim, porque o futebol profissional é apenas um dos braços do clube, mas o clube é muito extenso, tem muitas atividades, tem muitas modalidades, tem um bingo, tem a requalificação do complexo para fazer, tem bombas de gasolina, até o McDonald's tem. Portanto, é um clube, enfim, com 95 anos de história, uma das referências do desporto em Portugal. E o que acontece é que quando nós chegamos ao clube, herdamos uma situação que não foi negociada por nós. Em dezembro de 2012, o futebol profissional do clube atravessava uma fase conturbada do ponto de vista financeiro. Como no passado isso já tinha acontecido muitíssimas vezes, em situações ainda piores do que aquilo que se verificava em dezembro de 2012, mas de facto quem na altura estava na direção do clube entendeu solicitar aos sócios uma autorização para abrir o capital social e para se poder perder a maioria do capital social. E é então que entra em cena o Rui Pedro Soares. E entra, não é apenas o Rui Pedro Soares, o Rui Pedro Soares é um dos elementos, entra uma empresa, a Code City, que é constituída por 5 pessoas, que fizeram a aquisição nos moldes que são publicamente conhecidos da maioria do capital social. E, portanto, a partir daí, a direção do clube, do meu ponto de vista, e tendo nós herdado esta situação, aquilo que temos que tentar fazer é ser parte da solução e não ser parte do problema. E aquilo que a nós nos interessa, objetivamente, é contribuir para o crescimento do Belenenses. Sendo certo que o crescimento do Belenenses também passa pelo seu futebol profissional, não é? Porque, de facto, é muito vasto o clube, mas o futebol profissional acaba por ser a mola impulsionadora e que tem... Não enfim, só do Belenenses, os clubes todos em Portugal, e estamos configurados assim. Nós ainda ontem, para ter uma ideia, lançamos uma nova campanha de sócio, um kit chamado Blue Box, com muitas vantagens para os associados, mas temos perfeita noção que para recuperarmos sócios, para aumentarmos o número de sócios e aumentar a massa associativa, o facto da bola entrar ou não entrar acaba por ser determinante. E, portanto, para o crescimento do clube é importante que o seu futebol profissional, no todo da instituição, tenha um desenvolvimento positivo e tenha resultados positivos. Desde logo porque o clube continua a ser acionista da SAD, desde logo porque o clube tem um administrador nomeado na SAD e desde logo porque existe uma conta corrente permanente entre o clube e a SAD. O futebol de formação, por exemplo, é do clube, não é da SAD. Portanto, dos júniores até cá abaixo, aos mais pequeninos, somos nós. E, portanto, o clube tem sempre aí, enfim, uma vantagem acrescida, porque temos direitos de formação, temos mecanismos de solidariedade, temos uma percentagem especial nos atletas oriundos da formação do Belenenses e que são muitos. Agora temos o caso recente do Dálcio, enfim, que chegou à primeira equipa e já é, neste momento, um dos principais ativos da SAD. Há 2 meses era júnior do Belenenses, ainda tem idade de júnior. E, portanto, o clube e o presidente do clube e a sua direção têm aqui um papel vigilante, um papel atento e um papel participativo. Mas pego logo por aí, porque segundo a SAD, Lito Vidigal acaba por sair porque não concordava com um projeto de 8 anos
que passava por potenciar jovens jogadores. Se ele até consegue investir de tal forma no Dálcio que o faz promover à primeira equipa, isto é um contrassenso. Bom, eu diria que o meu papel aqui é ter uma posição de responsabilidade e tentar harmonizar aquilo que são os interesses do clube e os interesses do futebol profissional. Eu sobre o Lito diria quatro coisas. Em primeiro lugar, muito respeito pelo Lito. Eu gosto do Lito, pessoalmente, profissionalmente. O Lito tem um passado relevante no clube, quer como atleta, quer como treinador. O ano passado eu tenho memória e recorremos ao Lito, que foi preponderante na manutenção do Belenenses na Superliga. É uma situação complicadíssima. Complicada. E, portanto, eu não sei se o Lito não tivesse chegado, se não teríamos evitado na mesma descida, porventura poderíamos ter tido, enfim, não vale a pena especular. O que é certo é que o Lito chegou numa altura complicada e fez um trabalho muito positivo e evitou a descida de divisão. O Belenenses não desceu de divisão, o contributo dele, na minha opinião, foi decisivo e, portanto, eu tenho memória. E este ano o Lito começou a época, os objetivos no início não eram estes, que a dada altura foram alterados. É? A partir Ele esteve aqui e disse que o objetivo eram os 30 pontos que garantissem a manutenção e quando cá esteve estava... Exatamente. E, portanto, estamos acima disso. Fomos a primeira equipa em Portugal, no Campeonato Português, a atingir o objetivo a que se tinha proposto no início da época. E, portanto, enfim, eu não gosto, mas compreendo quando... eu penso que foi o Jorge Andrade que colocou o Lito Vidigal no mais, não é, aqui do vosso programa, e o Rui Miguel Tovar colocou a SAD do Belenenses no menos, não é? Enfim, eu compreendo, não gosto, mas compreendo, porque um analista, quem está a ver de fora, dificilmente compreende que se pratique uma chicotada psicológica a 9 jornadas do fim, quando a equipa está lançada num objetivo Europa, a que já não vamos há alguns anos, e hoje até tivemos a felicidade de ter um atleta nosso convocado para a Seleção A nacional, pelo engenheiro Fernando Santos, que era uma coisa que também já não acontecia há mais de 10 anos no Belenenses. Há 13 anos, desde não, já não acontecia há muito tempo no Belenenses, é uma notícia muito positiva para todo o universo belenenses, e portanto quem está de fora não compreende, não é? Mas eu gostava de deixar aqui um apontamento, que é o seguinte: apesar, enfim, de todo o respeito que tenho pelo Lito Vidigal, quem está dentro do convento é que sabe o que se passa lá. E está suficientemente dentro do convento para saber? Estou razoavelmente, penso que estou munido da informação suficiente para perceber que, principalmente, enfim, nas 2 últimas semanas, aquilo que se passava no Belenenses era uma situação já a caminhar para o insustentável e que mais tarde ou mais cedo isto iria acabar por acontecer. Foi ouvido na decisão de demitir Lito Vidigal, enquanto Presidente do Belenenses? Não fui ouvido. Mas se fosse? Não vale Faça aquilo que conhece, não vale a pena... ratificaria a decisão tomada pela SAD ou não? Não vale a pena. Uma pergunta... Eu compreendo, compreendo a pergunta, mas não lhe posso responder diretamente. Já agora, Alexandre, deixa-me colocar uma questão ao Dr. Patrício Moraes Carvalho. Acha interessante este modelo de gestão do futebol profissional do Belenenses? Bom, é o que defende? Não. É evidente, em dezembro de 2012... Eu, na altura, ainda não tinha funções no clube, era um sócio como outro qualquer, mas um sócio participativo em Assembleias Gerais, e falei e escrevi abundantemente sobre qual era a minha ideia nessa altura. Eu não sou defensor deste modelo. E o ambiente é saudável entre a direção e SAD? Enfim... Frio? Não é frio, tem que ser saudável, embora, como lhe disse, herdamos uma situação em que existe uma série de contratos e uma série de protocolos entre o clube e a SAD, que, do meu ponto de vista, foram redigidos de uma forma obtusa e que contém muitas zonas cinzentas de difícil interpretação. E qual é a solução, Dr. Patrício? Carecem de ser alterados. Como? E é nisso que estamos a trabalhar. Eu vou-lhe dar um exemplo, enfim, os sócios do Belenenses conhecem isto, ainda ontem tivemos uma Assembleia Geral, isto foi falado. Um dos pontos de discórdia entre o clube e a SAD, principalmente com a direção anterior que tínhamos, é uma conta corrente que existe entre clube e SAD. Não é? E, portanto, a discórdia é tão grande que não se consegue encontrar um valor. Não é? Bom, e eu e o Presidente da SAD, o Rui Pedro Soares, acordamos criarmos uma comissão arbitral em que eu nomeio um representante, a SAD nomeia outro representante, vamos confiar nesses 2 elementos e o resultado que sair dali vai ser aceito por ambos, porque temos que encontrar um ponto de partida. Sob pena de clube e SAD eventualmente continuarem de costas voltadas, como no passado recente, e isso ser negativo para a instituição belenenses. Eu, para esse peditório, não contribuo. Porque eu também estou convencido que se há muitas desvantagens, ou algumas desvantagens,
pelo facto de termos uma liderança bicéfala, também existem algumas vantagens. Vou-lhe dizer porquê. Concretamente no caso do Belenenses. Nós tivemos no passado do Belenenses, infelizmente, muitas horas de grandes sufocos e de grande falta de estabilidade. Não é? E muitas vezes isso acontece porque nos clubes se gera com o coração. Não é? Nós em outubro tivemos eleições. Provavelmente se fosse eu e o meu adversário a estarmos responsáveis a 100% pelo futebol profissional, provavelmente, eu não digo que o faríamos, mas a probabilidade de se cometerem disparates na contratação de jogadores com ordenados incompatíveis para a realidade do clube é sempre uma tentação de quem concorre e está sujeito ao voto, não é? À questão eleitoral. O facto de ser um investidor que não precisa de ser sufragado pelo voto e que está ali... Deixou mais à vontade e com as emoções um bocadinho mais distantes. Mas também pode cometer erros. Exatamente. O que lhe falta eventualmente, porque isso é preciso tempo, é cultura de clube. Não é? Cultura de clube, ganhar a identidade do clube, perceber a massa associativa, compreender o clube. Isso não se adquire de um dia para o outro. Se ele tivesse essa cultura de clube de que carece neste momento, não despediria o Lito Vidigal? Sentindo a massa associativa como está a sentir? Bom, aquilo que eu lhe digo é o seguinte, e voltando àquela palavra que para mim é fundamental, que é responsabilidade. Neste momento o que interessa é olhar em frente, na minha opinião, e o que interessa, e o clube penso que pode dar esse contributo. Eu não gostaria que o Lito Vidigal saísse do Belenenses pela porta pequena. Gostava que ele saísse pela porta grande, não é? Porque o passado dele como atleta e como treinador dignificou o Belenenses. Agora, para isso o que é preciso? Sensibilizar o Lito Vidigal para que haja um acordo e sensibilizar a administração da SAD no sentido de fazer um acordo. Eu sei que a administração da SAD está sensibilizada para fazer esse acordo. São precisos 2 para dançar. Não é? Mas para fazer agora um acordo de rescisão. Com certeza. Eu faço um apelo ao Lito Vidigal. Eu hoje, quando cheguei aqui, tive conhecimento... Uma providência cautelar que se for colocada em pé do treinador de Não é uma providência cautelar. Aliás, eu tenho as maiores dúvidas sobre o merecimento de uma providência cautelar nessa matéria, embora o Belenenses tenha o seu departamento jurídico. Eu, apesar de ser jurista, não me quero substituir ao departamento jurídico, mas tenho as maiores dúvidas sobre isso. De qualquer das formas, eu faria um apelo ao Lito Vidigal para não ir por esse caminho, porque ele merece sair pela porta grande. E hoje eu ver um advogado do Lito Vidigal a fazer uma ameaça ou a aconselhar a SAD do Belenenses e a ameaçar com uma providência cautelar, eu digo-lhe já uma coisa, o Lito Vidigal tem que ouvir isto e tem que perceber isto. Eu não gosto de ver ninguém a ameaçar o Belenenses. Não gosto. Nem nenhum belenenses gosta de ver alguém a ameaçar o Belenenses. Muito menos alguém que se diz belenenses. Sim, mas doutor... Mas ele não está, lá está, a tentar... conseguir aquilo que também a SAD não lhe deu. Neste caso pode ser só uma relação de empregado-patrão de uma pessoa que é despedida e entende que é mal despedida e pode tentar, de alguma forma, precaver aqueles que são os seus direitos. Tem todo o direito, com certeza. Mas quando ele falava do merecimento de uma providência cautelar, se ele o fizer, então será o primeiro. Mas uma providência cautelar pode ter merecimento se estivermos em face de um despedimento sumário. Não é? E, portanto, eu não quero entrar em pormenores, mas eu sei que não se trata de um despedimento sumário. Portanto, o Lito está numa fase negocial e, eventualmente, haverá uma nota de culpa, um processo disciplinar, os trâmites normais de um despedimento, como outro qualquer. Falou em responsabilidade e em respeito ao longo destes dias. Eu gostava de saber se, em algum momento, o Lito Vidigal foi desrespeitoso e irresponsável. Bom, enfim, isso é público e notório. É público e notório, não é? Eu acho que o Lito Vidigal teve um percurso imaculado no Belenenses e, a dada altura, se quiser, na última semana, proferiu 3 ou 4 ou 5 afirmações em termos públicos que eu acho que são ofensivos para a entidade patronal e para quem dirige a SAD do Belenenses. E que justificam justa causa de despedimento? Ou seja, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho pelo Lito Vidigal, e é muito, se eu tivesse a direção a 100% do futebol profissional, o Lito Vidigal já tinha saído mais cedo. E, portanto, eu digo isto com toda a frontalidade e com toda a Considera, portanto, que a razão está do lado da SAD? Não, eu não estou a dizer que a razão está do lado da SAD. Eu estou a dizer que, eventualmente, se eu tivesse a direção do futebol a 100%, teria tentado conduzir o processo de uma forma em que não se chegasse a esta situação. Porque o Lito, é como digo, merecia sair pela porta grande, merecia terminar a Europa, merecia lutar para ir à Europa. Eu acredito que íamos chegar à Europa, não é? Noto o tempo do verbo que utilizou, que íamos chegar à Europa. Eu temo, como todos os belenenses nesta altura, que tenhamos dado um tiro nos pés. Sim, é? mas quer também, ó Jorge, deixa-me só terminar, já vou terminar, mas quer também nesta hora, porque gosto de olhar em frente, de dar uma palavra de incentivo ao técnico, ao professor Jorge Simão, porque também é alguém que
que já esteve no Belenenses, conhece a casa, também teve mérito no percurso que fez no Belenenses e, portanto, eu desejo-lhe, evidentemente, a partir de agora, porque agora é o nosso treinador, eu desejo-lhe muito sucesso, como acredito que todos os belenenses lhe desejam também muito sucesso. Dr. Patrick, nessa situação que está-me a falar do Lito estar a desrespeitar a SAD, o clube belenenses teve no passado situações com treinador, como por exemplo Jorge Jesus, que confrontado com o gestor da altura, ele é que geria o plantel e ali não entrava ninguém no balneário. Se o treinador defende o balneário, como é que é possível que o dono da SAD não respeite também o espaço que é do treinador, que é o balneário? Foi no trabalho dele que ele se meteu. Se for a falar com os grandes treinadores, com certeza que o Rui Pedro Soares, na maneira de gerir, tem que mudar a maneira e a sensibilidade que está a ter, não só com ele, como com outros treinadores, porque vai chegar a um ponto nenhum treinador vai querer trabalhar com esse tipo de presidentes. E eu temo que você está aqui neste cargo de presidente do clube, mas em termos de liderança, se é uma guerra de líderes, o Vidigal é um líder de balneário e o presidente é o líder, o da SAD era o líder da situação económica do clube e o presidente do clube devia ser o presidente de todos, eu temo que um dia seja você que vá se arrepender da posição e da forma de liderança que está a ter este senhor da SAD, porque é uma liderança fria, números e calculista. Alguém tem que parar esta maneira de ver os jogadores e os treinadores como números, porque o futebol não vai a nenhum lado. Porque mesmo estamos a falar do exemplo da Liga Inglesa, que está a tratar com números e a contratar toda a gente e está cheio de dinheiro, não conseguiram fazer nada. E um clube como o Belenenses, cheio de sacrifícios, fez um plantel que com jogadores emprestados e contratados por outro lado, está quase a chegar à Europa, onde a Europa que não triunfa nem os clubes ingleses. Eu temo pelo Belenenses, pelo carinho também que tenho por um clube de Lisboa, mas eu acho que aí a situação de liderança, os líderes, também o líder da SAD não respeitou o líder que era o Lito Vidigal, porque um treinador, quando nos ensina nos cursos o que é a primeira coisa do treinador, o primeiro objetivo é ser um líder, ter liderança. Se cada um respeitar o seu espaço, as coisas vão para a frente. Agora, se teme o da SAD, o presidente da SAD, teme a liderança do Lito Vidigal, isso é que é muito preocupante, porque quer dizer que afinal não é líder. Okay? Houve respeito desse espaço sagrado do balneário, porque isto de resto vem desde a pré-temporada, desde muito cedo. Aquilo que se percebeu claramente é que a equipa, bem ou mal montada, não estava montada de acordo com aquelas que eram as vontades de Lito Vidigal. Bom, eu não quero... Já agora deixa-me só acrescentar algo àquilo que disseste, peço desculpa, Dr. Patrick. Além dos jogadores que entretanto saíram, não é? Para além dos que não entraram, também aqueles que saíram na reabertura do mercado, não é? Desde logo o principal goleador. Eu não quero especular sobre isso, enfim, até porque eu não vivo o dia-a-dia da equipa de futebol. Eu falo algumas vezes com o Lito Vidigal e falo mais vezes com a administração da SAD, não só com o Rui Pedro Soares, mas com outros elementos da SAD. Eu não daria como provado que há ou que houve intromissões da administração da SAD no trabalho do Lito Vidigal. Pelo contrário, parece-me que não. Enfim, alguma diferença nas opiniões, se contratar o jogador A, o jogador B, alternativa A, alternativa B, bom, eu penso que isso é comum praticamente a todas as equipas, não é? Mas nenhuma pessoa pode insurgir-se contra a indignação do treinador, como foi o caso do Lito Vidigal, e sendo irónico, falando de Neymar, James Rodrigues, Cristiano Ronaldo, isso também é uma provocação. E é uma situação muito ingrata para quem dirige uma equipa diariamente. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, numa situação destas, a culpa não está 100% de um lado, nem está 100% do outro. A vida ensina-nos isso, não é? Não é só no Belenenses, nem neste caso em concreto, ensina-nos isso. Com certeza que ao longo deste processo todo, desde o início da época até agora, houve erros e provavelmente houve erros de ambas as partes. Não os quero sequer quantificar, mas há bocadinho o Jorge Andrade dizia que um treinador tem que ser um líder do balneário e tem que ser as suas tropas unidas, tem que ter as suas tropas unidas. Eu acho que o Lito, se calhar, acertou 95% das vezes
relativamente a esse aspecto, mas também lhe posso dizer, enfim, friamente e vendo as coisas com algum distanciamento, e agora que o facto está consumado da saída do Lito Vidigal, que a dada altura o próprio Lito Vidigal, na minha opinião, também dá um tiro no pé, que é quando afirma, antes do jogo com o Sporting, que as segundas escolhas do Sporting seriam sempre primeiras escolhas no Belenenses. E, portanto, provavelmente os atletas no balneário também não terão ficado satisfeitos em ouvir isso. Se qualquer um de vocês fosse atleta e estivesse no balneário, provavelmente não teria gostado de ouvir isso. Mas deixemos do provavelmente, deixemos o advérbio de modo de lado. Tem noção que, de facto, os jogadores não gostaram de ouvir isso da boca do treinador? Não tenho noção, porque eu não falei com nenhum jogador sobre isso. Eu disse Mas o Presidente do Clube não gostou de ouvir? Eu não gostei de ouvir. Como também, noutras alturas, não gostei da troca de piropos, entre aspas, entre a administração da SAD e o treinador, porque acho que isso não deve ser feito na praça pública. E a dada altura até apelei para que isso parasse, porque há uma coisa de que eu não abdico enquanto Presidente do Clube, é que o Belenenses tem que ser respeitado. E o Belenenses está sempre acima de todos. Mas acima de treinadores, acima de administradores, acima de dirigentes, o Belenenses tem sempre que estar acima de todos. No que respeita ao futebol, pouco mais pode fazer se não apelar. Se tivesse, de facto, o peso para mandar tanto em Lito Vidigal como em Rui Pedro Soares, tinham-os mandado calar, logo de início. Eu mandei-os calar. E, no entanto, não se calaram, não é? Não se calaram. Não, mas, ouça, doutor, e especula-se já no próximo ano que o futuro treinador pode ser o Sapinto. Você acha que o líder Sapinto é diferente do Lito Vidigal? Eu acho que o Sapinto é 10 vezes pior em termos de controle do espaço e tem outra agravante. O Sapinto não se cala como o Lito Vidigal. O Vidigal até foi muito correto para as coisas que lhe aconteceram. Por isso, você, com o seu mandato, no mandato que vai ter no Belenenses, vai aguentar esses anos todos, o Belenenses constantemente a ter mudanças de treinador? O que é que você me diz? Eu acho que não é uma coisa lógica. Estar a mudar todos os anos de treinador para um clube que quer melhorar e tem que estar onde merece, que é nos lugares europeus, e a discutir, como já há muitos anos tínhamos saudades de ver o Belenenses estar na parte de cima da tabela. Não tem lógica que a SAD tenha um líder que não consiga escolher o treinador para o perfil que quer. Se o Sapinto pode ser um dos nomes, era melhor ficar com o Jorge Simão a vida toda, porque com certeza que o Jorge Simão, depois de vir do Mafra, Jorge Simão, posso falar, o professor, foi meu colega enquanto jogador, com certeza que durante a primeira fase da carreira vai fazer todas as vontades com o Rui Pedro Soares até chegar um dia que vai se fartar. Okay? Por isso, eu acho que é o Sapinto que vai mudar a forma do Belenenses atuar com os treinadores durante os próximos anos. Acho que não está a ser nem lógica a solução. Na imprensa deu uma série de nomes que podiam treinar o Belenenses. De todos os nomes que estavam lá, não vi nenhum alguns foram meus ex-colegas que tenham capacidade para aguentar este tipo de situações. E muitos, ainda mais, são solidários com ex-colegas. Porque quando nós vemos uma situação em que somos prejudicados, como muitos casos em que aconteceu em Olhão, que muitos ex-colegas foram mandados embora, já ninguém queria treinar o Olhanense em fases que depois do Sérgio Conceição e do Abel Xavier têm sido mandado embora da forma como mandaram. Eu espero que o Belenenses não calhe no erro de constantemente estar a substituir treinadores, porque a base de tudo para ter bons grupos é o treinador, na minha opinião. Eu começaria por fazer um elogio ao Jorge Andrade. O Jorge Andrade ele e o Ricardo Carvalho foram a melhor dupla de sempre que eu vi de centrais em Portugal, na seleção portuguesa. E agora fazem a melhor tripla. Agora está a jogar outra. E agora tem aqui triplo, é extremo esquerdo, não é? Aqui. Mas o facto de ele ter tido a carreira que teve também devia ter ensinado uma coisa, que é o seguinte: não podemos acreditar em tudo o que vem escrito nos jornais. Sim. Não é? E portanto... Os nomes, sim. E, portanto, relativamente ao... Quer dizer, então, acabou de chegar ontem, ou anteontem, o treinador ao Belenenses, que é o Jorge Simão, e no mesmo dia sai uma notícia no jornal a dizer que já está contratado o outro, ou que há um princípio de acordo com o outro. Mas tem-se falado muito de Ricardo Sapinto ao longo destes anos. Enfim, porque desde que a maioria do capital social da SAD foi vendida a esta empresa, à Code City, o Dr. Rui Pedro Soares se calhar cometeu em confidência o erro de dizer que era amigo de Sapinto
E, portanto, a partir daí, todos os meses, quase todos os meses sai no jornal uma notícia a dizer que o Sapinto... Mas não acredita que o Sapinto seja treinador do Belenenses na próxima temporada? Ou não quer acreditar? Não tenho nenhuma indicação, relativamente a isso. Portanto, não vou valorar esse tipo de notícias, porque senão a semana passada o Lito Vidigal também já estaria no Marítimo, porque saiu uma notícia a dizer que ele tinha tudo acertado com o Marítimo, e pelos vistos não tinha nada acertado com o Marítimo. Não vale a pena especular, não é? O treinador agora é o Jorge Simão, o Lito Vidigal fez uma grande carreira no Belenenses. Eu espero sinceramente, e tudo farei dentro daquilo que estiver ao meu alcance para que possa haver um acordo entre o Lito Vidigal e a administração da SAD. Tenho essa fé de que isto não acabe nos tribunais, que não se vai arrastar judicialmente, porque acho que... Conseguiu falar com o Lito Vidigal? Já depois da decisão da SAD? Sim. E então? Sim. Enfim, não lhe vou confidenciar. Mas acha que há a possibilidade de uma saída pacífica para esta situação? Eu quero acreditar que as posições não sejam extremadas. É isso que eu quero acreditar, não é? E espero que ambas as partes possam ceder em pequenos detalhes. E a SAD está na disposição de ceder? Tem essa noção? Eu penso que sim. Dentro dos limites do razoável, eu penso que sim. E penso que se houver razoabilidade, isso vai ser mais positivo para todos. Porque, como lhe digo, sinceramente, não ficava nada satisfeito. Nem eu, e acredito todos os belenenses. Ninguém ficaria satisfeito se isto acabar nos tribunais e o Lito Vidigal não sair do Restelo pela Porta Grande, porque ele merece sair pela Porta Grande. Disse há pouco que faltava um pouquinho de cultura clubística a Rui Pedro Soares. Aquilo que lhe pergunto é, face ao modo como ele geriu o futebol, se lhe falta também um pouco de cultura futebolística, e pega aqui no exemplo dado pelo Jorge Andrade, no que respeita aos espaços, escolhas de plantéis e questões que os treinadores consideram absolutamente sagradas. Eu tenho muita dificuldade em responder-lhe isso. O que eu acho, eu posso lhe dizer qual é a minha perspectiva de gestão de um clube de futebol. Não é? A minha perspectiva de gestão de um clube de futebol é a seguinte: o administrador, o presidente, deve conseguir reunir o máximo de condições possíveis no sentido de dar condições ao grupo de trabalho e à equipa técnica e a toda a estrutura no sentido de se conseguirem atingir os objetivos. Mas o principal ato de gestão de uma direção ou de uma administração da SAD, sem dúvida nenhuma, é a escolha do treinador. É o principal ato de gestão. Porque nós podemos ter a melhor estrutura do mundo, mas há uma altura em que temos que pegar no bebê e temos que o pôr no colo de um treinador, temos que lhe o entregar e ele é que tem que cuidar dele. E a administração e o presidente devem se afastar da gestão diária do clube. É este o meu ponto de vista. Portanto, escolheu bem na altura, quando escolheu o Lito Vidigal. Na altura em que o Lito Vidigal entrou no Belenenses, o ano passado, a 9 jornadas do fim, eu penso que foi a escolha ideal. E o futuro deu razão, porque de facto ele fez um trabalho notável o ano passado. O que eu lhe estou a dizer é que não deve haver intromissões. E por isso a escolha do treinador é sempre determinante e, na minha opinião, é o principal ato de gestão quando se está a liderar uma equipa de futebol. O Dr. Patrick fez um trabalho notável ano passado e este ano também um trabalho. Aliás, deixa o clube no sexto lugar dentro da digo-lhe zona mais, europeia. Zé Nunes, digo-lhe mais, o Lito Vidigal tem apresentado resultados em todos os sítios onde tem passado. E era uma velha aspiração de muitos belenenses que um dia o Lito Vidigal fosse treinador do Pelos Belenenses. vistos não chegou. Pelos vistos não chegou. E não perdeu este ano com o Sporting em 3 jogos, por exemplo. Não é? Exatamente. Ganhou na Taça da Liga. Exatamente. Mesmo que as segundas escolhas do Sporting fossem primeiras do Belenenses. Exato. Eu não quero beliscar minimamente o trabalho do Lito Vidigal por causa dessa afirmação. O que eu disse é que eu não gostei dessa afirmação, não é? Mas isso não apaga nem de perto nem de longe o trabalho notável que o Lito Vidigal fez no Belenenses no último ano em que está aqui connosco. Eu já gostava que ele tivesse sido treinador do Belenenses antes, foi agora, e fez um percurso notável, enfim. Permita-me que refaça a questão de um outro modo, porque há pouco ouvi o Sr. Patrick Moraes Carvalho dizer que também demitiria Lito Vidigal face à gravidade daquilo que ele produziu enquanto declarações nos últimos dias. Mas seria, e volto a pegar no seu termo, razoável, olhando para o trajeto desportivo de Lito Vidigal, o que é que pesaria mais? Aquilo que ele disse ou aquilo que ele fez? Eu prefiro sempre olhar para aquilo que as pessoas fazem e para aquilo que as pessoas dizem, não é? Eu prefiro sempre, não é? E, portanto, acabo por lhe responder a essa pergunta. Agora, é como lhe digo, a decisão não foi minha, eu não posso substituir às pessoas,
não quero fazer aqui exercícios especulativos, não é essa a minha função, eu tenho que ter aqui uma posição de responsabilidade e neste momento a posição de responsabilidade... Eu compreendo que esteja a tentar compor, pronto... Não é compor, neste momento e aquilo queira proteger o Belenenses... Neste momento temos que olhar para os factos e os factos são os seguintes: o Lito Vidigal não é o treinador do Belenenses nesta altura. Fez um trabalho notável, eu tiro do chapéu, gostava que ele saísse pela porta grande, gostava que ele saísse com tudo aquilo a que tem direito e que entende a que tem direito. Mas é curioso, peço-lhe imensa desculpa de me interromper, que já disse várias vezes que gostava que ele saísse pela porta grande, mas ainda ninguém aqui o ouviu dizer que gostava que ele tivesse continuado. Do ponto de vista teórico, é evidente que eu gostava que o Lito Vidigal tivesse continuado. Mas acha que era impossível nestas circunstâncias? Depois de ter apurado aquilo que se passava no dia-a-dia do clube e a tensão que existia na relação entre a administração da SAD... Mas para lá daquilo que foi público. Estamos a falar para lá daquilo que foi público. Com certeza. Foram coisas muito graves? Não estou a dizer que foram coisas muito graves, mas do meu ponto de vista, acho, depois de perceber com mais clareza a situação, acho que era inevitável. E acho que, enfim, as declarações do Lito Vidigal nos últimos dias, que vão no sentido claramente de esticar a corda, na minha opinião, teríamos que forçosamente chegar a um desfecho destes, sob pena da administração da SAD também perder toda a autoridade. A administração da SAD tem um representante da direção, certo? Certo. Ele como é que votou nesta questão do despedimento de Lito Vidigal? Não votou. Absteve-se? Não votou. Portanto, foi uma decisão de uma pessoa só? Não sei se foi de uma pessoa, mas o clube não foi ouvido. Não votou, não porque não quisesse votar, mas porque não lhe foi pedido o voto, é isso? Certo. E o que é que acha disso? Enfim, o voto do clube é sempre minoritário, não é? E, portanto... Mas tem peso institucional, não é? Tem peso institucional, enfim, mas seria sempre minoritário. Mas não há uma deselegância não se ouvir o representante do clube por uma decisão deste peso? Enfim, nós temos protocolos, temos contratos, é evidente que deveria ter sido ouvido, deveria ter sido auscultado, mas a posição seria sempre minoritária e neste momento eu não quero valorar isso. O que interessa é que a situação é esta e temos que olhar em frente, a situação tem que ser resolvida. Eu não dou de barato que com o professor Jorge Simão também não consigamos atingir os objetivos, está tudo em aberto, o calendário é complicado a partir de agora, mas tenho fé que as coisas se consigam compor. No início da época o objetivo não era ir à Europa. Eu, quando me candidatei em outubro, se calhar ninguém esperava isto, e eu sempre fui dizendo durante a campanha que o meu sonho era irmos à Europa, porque eu tinha uma fé que poderíamos ir, porque eu sempre achei que, ao contrário do discurso oficial, o plantel era mais forte do que a ideia que as pessoas tinham. O discurso oficial de quem? Enfim, do treinador, da SAD, do grupo de trabalho, do discurso oficial da equipa profissional de futebol do Belenenses, que apontava para um objetivo que passava apenas pela manutenção. E eu, como observador do futebol, como um conhecedor razoável do campeonato português, de todas as equipas, conheço os jogadores todos do campeonato português, gosto muito de futebol, vejo muitos jogos. Joguei futebol, não sou o Jorge Jesus, mas bebo muito futebol. E olhando até em termos comparativos para as outras equipas, e também sabendo o peso que o Belenenses tem, porque o Belenenses é um clube grande, é o quarto grande, eu sei que o Belenenses tem muito peso, a camisola do Belenenses pesa, eu conhecia o plantel do Belenenses, e no meu íntimo eu tinha a esperança, ainda por cima tendo o Lito Vidigal como treinador, eu tinha a esperança de que nós podíamos atingir a Europa. Não é? E, enfim, não atiraria ainda assim, com a saída de Lito Vidigal, eu não atiraria a toalha ao chão, e acho que o grupo deve ser positivo, deve-se unir em torno do novo treinador, que é um jovem, tem 37 ou 38 anos, e tem aqui também a grande oportunidade da sua carreira, porque se de facto ele conseguir nestas jornadas que faltam atingir este objetivo de ir à Europa... Já não virá o Sapi. Eu penso que o professor Jorge Simão lança a sua carreira definitivamente no Belenenses, e eu ficava muito satisfeito com isso, que era o sucesso de todos os belenenses. Patrick Moraes Carvalho, para terminar, porque já vamos longos nesta entrevista,